Você tinha medo dele? Em qualquer conversa sobre esse filme, pode reparar, as pessoas sempre começam falando sobre o Buddy Revell, o vilão. É automático, basta surgir o assunto e já vem alguém citando aquela icônica frase: "Não me toque no banheiro". Buddy Revell acabou virando um vilão tão marcante que ofuscou todo o resto. Em meados dos anos 80, os roteiristas Richard Christian Matheson e Tom Solozzi viviam um bom momento em suas carreiras. Desde a estreia na série Um é Pouco, Dois é Bom, Três é Demais, em 1978, e também assinaram vários episódios de séries populares na época, como Incrível Hulk, A Super Máquina, Esquadrão Classe A. E foi numa noite qualquer em que o roteirista Matheson, relembrando os dilemas da adolescência, teve uma nova ideia de roteiro. Afinal, nos anos 80, os filmes de colégio, ensino médio viraram febre. Cineastas como John Hughes, Amy Heckerling ajudaram a transformar essas comédias e dramas adolescentes de ensino médio em um verdadeiro fenômeno popular no cinema. E um filme que retrata de forma brilhante os perrengues inevitáveis da adolescência é Te Pego Lá Fora, de 1987. Lançado há 38 anos, ele acompanha um dia caótico na vida de Jerry Mitchell, quando recebe a ousada tarefa de entrevistar um novo aluno, Buddy Revell, interpretado por Richard Tyson, para o jornal da escola. Confesso que quando eu assisti esse filme na sessão da tarde, eu tinha medo desse vilão aí. E se você também tinha, deixa aí nos comentários. E o Jerry comete o erro fatal de tocá-lo no ombro, o que resulta em um desafio para uma briga às 3 da tarde. A partir daí, o tempo vira o seu maior inimigo e ele tenta de tudo para escapar do confronto, até perceber que talvez encarar o problema seja o único jeito de vencê-lo. Apesar do fraco desempenho comercial nas bilheterias, o filme acabou se tornando um filme cult, querido pelo público. E lá atrás, quando Steven Spielberg anunciou que estava muito interessado em Te Pego Lá Fora, o roteiro começou a ser muito disputado em Hollywood. Matheson e Solozzi foram inundados por propostas, e Spielberg acabou sendo o produtor executivo do filme. Spielberg, que já havia dirigido Casey Siemaszko em uma série sua dos anos 80, Histórias Maravilhosas, e Siemaszko também atuou em De Volta para o Futuro, outro filme produzido por Spielberg. Um ator que teve alguns papéis importantes nos anos 80 também atuaria em Os Jovens Pistoleiros. E o diretor Phil Joannou foi escolhido por Steven Spielberg após dirigir 2 episódios da sua série Histórias Maravilhosas. Spielberg viu potencial nele e lhe apresentou o roteiro do filme. Joannou, no entanto, recusou inicialmente porque ele já havia feito um curta-metragem sobre esse universo de ensino médio e temia ficar rotulado como o cara dos filmes de colégio, mas acabou aceitando. E ele escolheu filmar em Utah e visitou mais de 200 escolas para encontrar a locação ideal. Procuravam uma escola que tivesse elementos quase que aterrorizantes, com um visual meio que gótico, algo que lembrasse uma prisão, transmitindo um clima meio que opressivo que combinasse com a atmosfera do filme. E é um filme que tem um clima noir, um visual quase que onírico, o que ajudou a manter o filme vivo no imaginário de quem assistiu o filme lá nos anos 80 ou quem também nasceu depois, que foi o meu caso. Uma nota triste é que durante as filmagens de uma cena de voo no filme Comando Delta 2 Conexão Colômbia, em que interpretava o General Taylor, o ator John Patrick Ryan, que fez o diretor no filme Te Pego Lá Fora, sofreu um grave acidente quando a aeronave caiu. O acidente resultou na morte de 5 membros da equipe e deixou outras 2 feridas. Ryan sobreviveu, mas teve quase todos os seus ossos quebrados. E anos depois ele faleceria em 2007, aos 70 anos, vítima de um derrame cerebral em sua casa. Quentin Tarantino já declarou que gosta muito desse filme. E falando sobre os protagonistas, Casey Siemaszko e Richard Tyson tinham mais de 25 anos durante as filmagens. Aliás, eram mais velhos que o próprio diretor Phil Joannou.
E o filme é visto como uma versão mais recente de Matar ou Morrer, clássico filme com Gary Cooper, só que trocando o ambiente do faroeste por uma escola secundária nos anos 80. E a ideia aqui é simples, mas é eficaz. Um estudante comum marcado para uma briga contra o mais valentão da escola, e as cenas de luta são muito bem feitas. Por exemplo, aquele primeiro soco que atinge o nariz de Buddy Revell é como se fosse a primeira vez que alguém encostou nele, e ele fica atônito, quase que em choque. O diretor se inspirou nas cenas de luta de Touro Indomável, um filme de Martin Scorsese, para construir esse momento de perda de controle. E essa situação em volta da luta cria uma sensação de tensão natural que sustenta todo o filme, funcionando como um relógio que conta até o inevitável confronto. É um conceito fácil de entender e que gera uma identificação imediata, conforme o relógio avança, aumentando a tensão a cada minuto. É uma contagem regressiva que nos mantém preso à narrativa do início ao fim com esse senso de urgência constante. A gente quer logo saber como vai ser o final, como vai ser essa briga e o desfecho. E você aí gosta desse filme? Lembra desse clássico da sessão da tarde? Deixa aí a sua opinião sobre esse filme. Diga o que você achava sobre esse vilão. Tinha medo dele? Deixe também o seu like para ajudar o desempenho desse vídeo. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Boa sexta para todo mundo e até o próximo vídeo.